Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo a respeito do tabernáculo de Moisés. Estamos olhando a vida de Jesus em todos os utensílios que compõem o tabernáculo e toda a sua estrutura. Ontem nós falamos do poste, da estaca, da corda e hoje nós vamos falar sobre o caminho. Quando nós estávamos olhando a parte externa do tabernáculo, nós vimos que ela representava o ministério de Jesus. Para conhecê-lo em sua essência, nós precisamos conhecer também a sua existência. E isso nós só podemos ver entrando pela porta do tabernáculo. Por isso nós precisamos entrar por esta porta que se chama o caminho. Ao passarmos por ela, ouviremos Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Ninguém pode entrar ou passar a não ser por mim. Esta porta de entrada no tabernáculo, ela possui 4 cores que nós já mencionamos, todas elas simbolizando Jesus. Quando o Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, os judeus sabiam exatamente o que ele estava querendo dizer. O caminho, a presença poderosa do nosso Deus. Ele é a porta, ou ele é o portão. E nesta porta de entrada, no tabernáculo, existem as 4 cores. E essas 4 cores também refletem ou nos mostram na sua arte feita pelos artífices, do tabernáculo, que também foram habilitados sobrenaturalmente por Deus. Nós temos então nesta porta a cor azul, que representa Jesus como o Filho de Deus, que nos traz então à memória o livro de João, o Evangelho de João. Nós vemos então uma cor púrpura, na cor púrpura, que representa Jesus, o Rei, no Evangelho de Mateus. Já o carmesim, ou o vermelho, é Jesus, o nosso Salvador, retratado então no Evangelho de Marcos. E o branco, que nós vemos também Jesus, o homem perfeito, no Evangelho de Lucas. Ou seja, nós vemos então na porta de entrada apresentando o Evangelho e apresentando Jesus. Ali a sombra, mas nós hoje conhecemos a substância. Quando Moisés parou diante da porta, do tabernáculo, a primeira coisa que ele viu foi Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele é o caminho, a poderosa presença de Deus. O Senhor Jesus também disse: Eu sou a verdade e a vida. Logo ao entrar, você verá a porta de entrada ao lugar santo, que também se chamava a verdade. Através dessa porta que os levava então ao lugar santo, onde a verdade a respeito de Jesus seria revelada através das mobílias do lugar santo. Então, passamos pela porta
de entrada, que é o caminho. Mas antes de entrar no lugar santo, nós temos uma outra entrada, que é a verdade. Logo à frente, nós vamos continuar andando e encontraríamos então a entrada pelo véu, que dava a entrada então ao Santíssimo Lugar, que era chamado a vida. Aí nós já temos Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo judeu sabia o que ele estava falando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque ali, neste lugar, no Santíssimo, este véu que logo seria aberto para o sumo sacerdote entrar, ali estava a Arca da Aliança, aonde Deus manifestava a sua presença e também a sua glória. Então, podemos concluir que Jesus é a entrada, o caminho, mas ele também é a porta, a verdade, e é o véu, que é a vida. Ao olhar para o portão, então, você encontrará algo muito importante. Ele era bem alto o suficiente para não ver o que havia por trás dele. Só passando e entrando é que se poderia ver a glória e a formosura do Senhor Jesus. Tudo o que se vê do lado de fora é quem ele é e o seu ministério. Do lado de fora, havia 60 postes, como nós falamos ontem, que sustentavam, então, a cerca de linho branco. Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem e cumpriu, então, o seu chamado, o chamado que o Pai fez. Ele cumpriu com as nossas responsabilidades nas áreas em que nós falhamos. Jesus, ele cumpriu a nossa responsabilidade para com Deus. Jesus veio, tornou o nosso lugar, o nosso pecado e as nossas fraquezas. E é disso que nós tratamos, então, nesses 60 postes. Jesus fazendo-se homem e se responsabilizando pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados diante de Deus. Amanhã nós veremos como ele fez isso. O que você precisa fazer hoje é decidir passar pela porta, o caminho, que é Jesus, e descobrir como ele valorizou a sua vida sem valor nenhum, amando até o fim. Para ele, a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Que seus olhos espirituais sejam abertos por essa tremenda verdade. Conheça a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. E a verdade te libertará. Pense, reflita. Se realmente você já passou pela porta, o caminho. Amanhã nós vamos então atravessar esta porta chamada o caminho e vamos ver o que há por detrás, então, do tabernáculo. Que Deus abençoe você. E amanhã entraremos para dentro, então, do átrio. Que Deus abençoe você. E até amanhã.